Falar da nossa Parashat Shavua, Parashat Tazria. Vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui, porque tem algo a priori completamente fora da ordem normal que deveria estar acontecendo aqui na Torá. A gente viu na Parashat da semana passada algumas leis referentes à pureza e impureza dos animais. A Parashat Shmini, ela falou, por exemplo, sobre as leis de Kashrut, quais são os animais que são Tehorim, quais os animais que são Tmeim, o que é puro, o que é impuro. A gente só pode se alimentar daqueles animais que são puros, que têm os sinais que a Torá indicou da pureza dos animais, ou que tem uma lista por exemplo, dos pássaros, que eles não são puros para o nosso consumo. Obviamente que consumir um animal não kasher, ele faz mal para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa alma. Ele traz o timtum leva, uma impureza que começa como se estivesse revestindo o coração da pessoa e desconecta a pessoa dos assuntos espirituais. Então, isso a gente viu na semana passada, na Parashá Shemini. Na Parashá Tazria, assim começa com as seguintes palavras: vai daber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel lemor, Isha ki Tazria veyalda zahar vetama shivat yamim, kimei nidat dotá titma. Então, uma mulher que ela der à luz. Então, Tazria vem da linguagem Zera, que significa semente. Quando uma mulher engravidar e der à luz aqui a uma criança, ela vai passar por alguns dias de impureza espiritual. Se for um homem, são 7 dias de impureza, é um pouco mais pesada, e mais 33 dias de um outro nível de impureza, por exemplo, que ela não pode entrar no Beit HaMikdash, ela não poderia comer coisas que são sagradas. Então, essa é a impureza da mulher quando ela tem um filho homem, isso daria um total de 40 dias impura, e se fosse uma mulher, seria o dobro disso, são 14 dias dessa impureza, entre aspas, mais pesada, e 66 dias de uma impureza um pouco mais leve, totalizando 80 dias. Então, a gente está vendo, para um homem são 40 dias de impureza e para uma mulher são 80 dias de impureza. Então, aqui, certamente, as feministas já começariam a gritar aqui que isso é machismo, porque os homens impurificam menos do que as mulheres. Já vamos entender isso. Bezrat Hashem, não tem nada de machismo, a gente vai ver justamente o contrário. A Torá está dando aqui um valor muito grande para as mulheres e já vamos entender por quê. Mas o ponto aqui, a primeira pergunta que a gente tem que responder, uma pergunta meio óbvia. A gente viu na semana passada a pureza e impureza dos animais e agora vai começar a falar sobre a pureza e a impureza de seres humanos. Uma mulher, quando dá luz, ela tem uma certa impureza, e principalmente na nossa paraxá, a gente vai começar a entrar num assunto que a gente também vai continuar esse assunto na paraxá, na próxima paraxá, que normalmente elas são lidas juntas, a paraxá Tazria e a paraxá Metzorá. O ponto central dessas duas parashiot é justamente uma doença espiritual que é chamado tsarat. É uma doença que causava manchas no corpo e ela está muito associada com o Lashon Hará. Não é só o Lashon Hará a causa do tsarat, a gente vai ver, Bezrat Hashem, também alguns detalhes, outras transgressões que causavam o tsarat no ser humano. É uma doença terrível, é o pior nível de impureza que uma pessoa ela poderia adquirir através dos atos dela. Ela era expulsa de todos os acampamentos. Então, a gente vai ver um pouquinho do peso aqui dessa tsarat. Então, como pode ser que primeiro fala da pureza e impureza dos animais e só depois fala da pureza e impureza dos seres humanos? Não deveria ser diferente? A gente fala tanto que o ser humano ele é o centro da criação e ele é o principal, mas de repente a Torá parece que
deu prioridade para a gente falar aqui dos animais antes de falar dos seres humanos? E a resposta talvez é a mesma resposta que a gente classicamente fala sobre o começo da criação do ser humano. Primeiro foram criados os animais e só depois foi criado o ser humano. Os comentaristas, obviamente, lá já gritam essa pergunta: peraí, não deveria ter criado primeiro o ser humano, que é o centro da criação, e só depois os animais? E a resposta para isso é que Deus, ele quis dar para o ser humano tudo pronto, então tudo foi preparado para que quando o ser humano ele viesse para o mundo, tudo já está pronto ao seu serviço para que ele possa cumprir a sua obrigação. Toda a natureza, tudo que tem no mundo, a vegetação, os animais, as coisas também materiais, imóveis, ou as montanhas e o solo e tudo que tem dentro do solo, tudo isso já estava preparado para que o ser humano, quando viesse, pudesse usar todos os recursos naturais para cumprir o seu objetivo. Por isso que primeiro Deus criou todas as criações, criou antes do ser humano os animais, as árvores, o solo e tudo que tem aqui no mundo, e quando tudo está pronto, vem o ser humano, que é a cereja do bolo, que é o principal aqui da criação. Mas aqui também carrega uma outra mensagem ao contrário. Se o ser humano usa o mundo material para cumprir seu objetivo, para fazer o que ele veio fazer no mundo, então está tudo preparado quando ele veio para cá, tudo está a serviço dele. Mas a pessoa que usa o mundo material para se afundar, para correr atrás dos desejos, das suas vontades, então é como se a Torá tivesse anunciado: lembra que até a minhoca, até a barata, até o pernilongo foram criados antes de você. Então é um lembrete para os dois lados. Use o mundo material de uma maneira equilibrada, use o mundo material com sabedoria para o teu crescimento espiritual, ou o mundo material vai te consumir a ponto de você ter que lembrar que a barata, o pernilongo e as minhocas foram criadas antes de você aqui no mundo. Então, da mesma maneira aqui na questão da Tumá e da Tahará, da pureza e da impureza, a gente tem aqui a mesma mensagem. Primeiro, a Torá e impureza dos animais, e só depois fala sobre a pureza e impureza do ser humano. Tem aqui, na verdade, mais um detalhe interessante nessa questão de pureza e impureza do ser humano e dos animais. A Torá também está dando para a gente aqui um lembrete importante, que os animais, a pureza e impureza deles não muda. O animal que é puro é sempre puro, um animal que é impuro é sempre impuro, e esse status dos animais ele não vai mudar. A única criatura que ele pode mudar o seu status de puro para impuro e de impuro para puro é o ser humano, de novo, o centro da criação. Deus colocou todas as forças do universo dentro do ser humano para que o ser humano possa, Bezrat Hashem, usar isso para se construir espiritualmente, para se conectar com Deus. E essas forças a gente pode usar elas de uma forma positiva, ou Deus nos livre, a gente pode usar as forças também para se afundar e acabar se comportando pior ainda do que os animais. A gente tem esse potencial de transformar a impureza em impureza, a gente tem esse potencial de aproveitar aqui tudo que tem no mundo material para o nosso crescimento, e essa é a ideia do que a gente veio fazer aqui. Então, por isso que é importante a gente entender essa diferença do que acontece da pureza e impureza dos animais e a pureza e impureza dentro do ser humano. Vamos lá para a segunda pergunta que a gente fez. A gente perguntou como pode ser que aqui os homens, quando uma mulher dá luz a um homem, ela fica impura por 40 dias. Então, vamos voltar de novo à conta. 7 dias de uma impureza um pouco mais pesada e 33 dias de uma impureza um pouco mais leve, enquanto a mulher ela fica 14 dias com uma impureza
mais pesada e 66 dias com uma impureza mais leve. Então, 40 dias é impura quando uma mulher dá luz a um homem e 80 dias impura quando ela dá a luz a uma mulher. Por que que isso acontece? Não é machismo. Primeiro, antes de tudo, antes de tirar conclusões precipitadas, precisamos entender o que é impureza. O que é esse conceito de impureza? Muita gente associa impureza com sujeira. Não tem nada a ver com sujeira física, não tem nada a ver com nada material. A impureza, na verdade, ela é criada todo momento que um potencial de vida ele não é atingido, ou ele é desperdiçado, ou ele termina. Quando um potencial terminou, essa é a fonte de uma impureza espiritual. Por exemplo, quando o maior nível de impureza que pode existir é quando uma pessoa falece. O corpo de uma pessoa que faleceu, ele é chamado avota tumá. É o nível mais elevado de impureza que pode existir. Por quê? Porque dentro dessa pessoa, quando tinha um potencial de vida, tinha uma alma, que é uma parte do Criador do mundo, quer dizer, é o máximo de santidade que pode ter aqui no mundo material, uma alma que é uma parte do Criador do mundo. No momento que a pessoa falece, o que é o falecimento? É a separação do corpo e da alma. Uma das grandes maravilhas, toda vez que a gente usa o banheiro, a gente faz um agradecimento para Hashem do funcionamento do meu corpo e a gente fala as palavras umafli lasot, que Deus ele faz maravilhas. Uma das grandes maravilhas que Deus ele faz no nosso corpo é permitir que algo material contenha algo espiritual. São dois elementos completamente diferentes, mas Deus ele faz um grande milagre, uma grande maravilha, que a nossa alma ela pode residir dentro do nosso corpo. Uma alma completamente espiritual, ela pode existir dentro de um corpo material. Então, todo o tempo que a pessoa está viva, essa alma está dentro dessa pessoa, e essa alma é a fonte de kedushá, de santidade, de pureza. Quando a pessoa falece, o falecimento é a desconexão total. Existe, durante o sono, uma pequena desconexão entre o corpo e a alma. A alma ela sobe para os mundos mais elevados, uma parte da alma, não a alma inteira. Os nossos sábios definem o sono como 1/60 da morte. É um pouquinho da desconexão, mais uma desconexão temporária, que no momento que a pessoa acorda, essa parcela que se desconectou, ela se reconecta novamente, e é por isso que quando a gente acorda, a primeira coisa que o Yehudi faz é Modeani lefanecha shehezarta binishmati. Você devolveu a minha neshama, essa porção que tinha se desconectado durante o sono, ela volta a se conectar com o corpo. Então, a gente começa o dia agradecendo para Hashem que ele devolveu a nossa Neshama. Então, quando a pessoa tem a desconexão total, acabou, terminou a vida, separou o corpo e a alma, esse corpo agora ele fica, entre aspas, com um oco dentro, ele fica com um vazio dentro onde estava a Neshama, essa Neshama saiu, só que não tem oco no mundo espiritual. Quando sai a Kedushá, entra a Tumá, entra a impureza. Quando sai a pureza, entra a impureza. Então, esse corpo agora ele está repleto de impureza espiritual no máximo nível. Da mesma maneira que a Neshama é o máximo que a gente tem de potencial espiritual, a ausência dessa Neshama é o máximo que a gente pode ter de impureza. Por isso que esse corpo, ele é avota tumá. Então, é um nível tão forte de tumá que não precisa nem encostar. Normalmente, para transmitir a impureza de uma pessoa para outra, de uma pessoa para um alimento, para um utensílio, precisa de um toque, precisa carregar o objeto. Aqui não precisa de nada disso. Estando no mesmo teto, já é suficiente para transmitir a tumá, de tão forte que é essa impureza da morte. Aqui vamos entender, então, agora a diferença do homem e da mulher. A mulher, ela tem, além dessa alma que o homem também tem, a mulher tem dentro de si
um potencial de se assemelhar ao Criador do mundo. Qual é esse potencial? O potencial de dar à luz crianças, trazer um novo bebê, uma nova vida para o mundo. Isso é, obviamente, algo que está nas mãos do Criador do mundo, mas Deus deu de presente isso para as mulheres. Elas têm esse mérito de trazer para o mundo uma nova vida como o Criador do mundo. Os homens, eles não têm esse potencial, os homens participam indiretamente de todo esse processo, mas o processo acontece 100% dentro do corpo da mulher. Então, quando a mulher ela dá à luz, o que acontece? Qual que é a impureza aqui de uma Yoledet, de uma mulher que deu à luz, que é justamente o conceito do Tazria? Por que ela fica impura depois do nascimento? Ela tinha dentro dela um potencial de vida, e quando esse nenê ele nasceu, esse potencial terminou dentro dela. Baruch Hashem começa do lado de fora, mas dentro dela esse potencial ele terminou. Então, entre aspas, esse vazio, esse oco que ficou dentro dela, isso deixa ela agora com tumá. Sai a kedushá, sai a pureza e entra aqui a impureza espiritual. Qual a diferença quando é um homem ou quando é uma mulher? O homem ele não tem esse potencial tão grande quanto o da mulher de gerar vidas. Então, a mulher ela tem um potencial a mais do que o homem. Por isso, como ela tem um potencial maior, quando nasce uma menina, o potencial de impureza também é maior. Como o potencial de criação é maior na mulher do que no homem, o potencial de impureza também é maior. É por isso que quando o bebê é um homem, são só 40 dias de impureza, mas quando é uma mulher que é uma geradora de vida, que tem um potencial divino incrível dentro dela, a impureza vai para 80 dias. Então, as feministas, elas podem ficar tranquilas, não tem nenhum machismo aqui, justamente a Torá está mostrando o valor espiritual das mulheres e esse presente que Deus deu na mão das mulheres, que é poder trazer uma nova vida para o mundo, algo que se assemelha ao Criador do mundo. Então, isso explica um pouquinho do conceito aqui da impureza, da pureza e a impureza espiritual. Então, a pureza aqui do chá e a tahará, isso está associado a atingir o seu potencial, a gente aproveitar o nosso potencial, fazer o que a gente veio fazer. Isso representa a tahará, isso representa a kedushá do ser humano. E, como a gente comentou, o outro ponto principal aqui da Parashá Tazria é o Tzarat. Então, a Parashá ela vai se alongar bastante, tanto a Parashá dessa semana, quanto a Parashá da semana que vem, Parashá Metzorá, vai falar sobre essa Tzarat, essa doença espiritual que causa manchas no nosso corpo e muitas vezes é traduzido de uma forma errônea como lepra. Então parece que era uma doença física. Lepra é uma doença física, enquanto a tzarata é uma doença espiritual. A lepra, a pessoa vai no médico para diagnosticar, para ver se tem algum tratamento, para passar algum remédio que seja para tratar ou para aliviar. Enquanto a tzarat não era no médico que a pessoa vai falar com o Cohen. Então, o Cohen ele vai identificar, ele vai olhar aquelas manchas. A Parashá, ela descreve algumas das características, como coloração da mancha, a profundidade da mancha em relação à pele, se essa mancha tem pelos ou não tem pelos, quer dizer, tem muitos detalhes técnicos. Existem manchas que são tzarat, existem manchas que não são tzarat, e existem manchas que são dúvida se são tzarat ou não são tzarat. Então, a verdade é que vão ter aqui duas categorias de uma pessoa metzorá. Assim, o Talmud ele explica para a gente que existe o metzorá muhlat. Muhlat é quando uma pessoa vai mostrar a sua tzarat e o Cohen fala já que definitivamente é tzarat. Essa pessoa tem que sair do acampamento, ele vai ficar isolado por pelo menos 7 dias. Depois de 7 dias de isolamento, o Cohen vai novamente ver essa pessoa.
se essas manchas estão regredindo. Então, essa pessoa ela vai passar por um processo de purificação e, se não estão regredindo, ela vai ficar mais 7 dias e recebe uma nova visita do Cohen, até que realmente essas manchas possam regredir. Mas tem uma outra situação, que é chamado Metzorah Musgar, é quando o Cohen ele tem dúvida se essa pessoa está com tsarat ou não está com tsarat, então ele vai ter que ficar também por 7 dias fechado e depois de 7 dias o Cohen ele vai ver se essas manchas regrediram ou se essas manchas vão se espalhar ainda mais ou vão sofrer mudanças que agora ele vai se tornar um Metzorah Muhlat. Então, se essas manchas regrediram, esse homem simplesmente precisa ir na mikve e ele pode voltar para a vida normal dele. Porém, se as manchas elas se espalharam ou elas sofreram alguma mudança na aparência delas, que o Cohen agora fala que é algo definitivo, então esse homem precisa ficar pelo menos mais 7 dias trancado, só que agora como um Metzorah Muhlat, ele já foi definido como alguém com tsarat, e depois ele vai ter que passar por todo o processo também de purificação, que isso envolve trazer um pedaço de uma árvore de cedro, envolve trazer também 2 passarinhos, envolve trazer uma lã tingida de vermelho, que é chamado de tolat shani. Da onde vem o vermelho dessa lã? Vem de um certo inseto que ele é esmagado e essa tintura vermelha sai justamente desse inseto. A gente pode achar nojento isso, mal sabe a gente que muitas comidas, obviamente, não kasher, elas são tingidas com colchonilha, que é esse vermezinho que ele é muito comum em frutas cítricas. Esse pequeno vermezinho, ele é cultivado e ele é esmagado e do líquido que vai sair quando você esmaga esse animal, é usado a tintura vermelha para muitos e muitos e muitos alimentos que as pessoas comem e não têm ideia do que elas estão comendo. Então, se as pessoas tiverem curiosidade de olhar na embalagem dos seus alimentos, em geral alimentos vermelhos, vão perceber que está escrito vermelho 40 ou colchonilha ou alguns outros nomes comerciais aqui da colchonilha, e é isso que dá a tintura desses alimentos, sorvete de morango, balas vermelhas, tudo isso é muito comum na indústria alimentícia usar esse tipo de corante. Então, esse era o corante, também o tolat shani, também era algum verme, algum bichinho que era esmagado para extrair essa coloração vermelha, e também era usado o isopo. O isopo é um arbusto bem pequenininho, e aqui tem algumas dicas do que aconteceu. A cura da tsarat, ela traz muitas dicas sobre o que causou a tsarat. A gente falou que uma das coisas que é trazido é um pedaço da árvore de cedro, da casca do cedro. O cedro é uma das árvores mais altas e mais fortes que existem no mundo. São árvores muito imponentes. Isso representa aquela pessoa que tem a gavá, a pessoa orgulhosa, a pessoa que se acha melhor que os outros. Normalmente, quem que vai fazer lashon hará, quem que fala mal dos outros? A pessoa que se acha melhor do que todo mundo. Se eu sou alguém humilde, se eu me acho um ninguém, quem sou eu para falar dos outros? Eu tenho tantos defeitos, eu vou ficar apontando o defeito dos outros? Quem sou eu para apontar defeito dos outros? Mas a pessoa que se acha melhor que todo mundo, que tem gavá, é esse justamente que vai falar mal das pessoas. Ele é representado justamente por essa árvore que é muito alta e muito forte, como a pessoa que se acha que ele é muito melhor do que todo mundo. Também vão ser trazidos os passarinhos. Qual é a característica do passarinho? Ele fica piando o tempo inteiro, ele não fecha a boca 1 minuto. Assim também são os balei lashon hará, as pessoas que não se cuidam
da sua boca e o tempo inteiro estão falando mal dos outros, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de cuidado com a fala. Eles não se importam de destruir a reputação dos outros, eles não se importam de todos os danos que a fala pode causar. E muita gente pensa, infelizmente, que foi só Qual o problema? Eu só falei alguma coisa, eu nem fiz nada de mal para ele, foram só palavras, e essas pessoas não estão entendendo a força das palavras, espiritualmente falando e fisicamente falando também. Aqui pode ter muitos danos, a gente pode causar, Deus nos livre, com mau uso das palavras, a gente pode causar sofrimento, a gente pode causar perda de um emprego, a gente pode causar destruição de um casamento, a gente pode causar destruição psicológica de uma pessoa. Então, a gente tem que saber que não são só palavras. A palavra é uma arma, é como uma espada na mão, só que a espada, ela só mata quem está perto. A palavra pode matar alguém que está do outro lado do mundo. Quer dizer, a palavra, ela pode ser mais poderosa até mesmo do que a espada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Da mesma maneira que uma pessoa com uma espada não pode sair na rua balançando a espada, ele mata alguém e fala, eu não sabia que eu podia matar. Devia saber. Se você está com uma arma na mão, você deveria saber que Deus nos livre, pode matar. O Talmud, em Masechet Makot, ele chama essa situação de Karov Lemezid. É quase intencional. Alguém que anda com uma faca no meio da rua e, sem querer, entre aspas, ele mata alguém na esquina. Quando ele vai fazer a curva, ele acerta a faca em alguém. Mas eu não tive intenção. É verdade, você não teve intenção de matar, mas você foi um responsável de andar com uma faca dessa maneira. A mesma coisa, alguém que dirige acima da velocidade num lugar onde pode passar pessoas, onde pode passar crianças, ele também está assumindo o risco de matar. Ele está tendo aqui um descaso com a vida dos outros. Assim também aquele que fica mexendo a boca o tempo inteiro, sem pensar nas consequências, sem pensar no que ele pode causar para um outro ser humano. Então, os passarinhos representam também aquele que não tem na sua boca nenhum tipo de freio e ele fala sem pensar nas consequências. Depois vem esse tolá, esse vermezinho que dá a tintura vermelha. Então, ele fala que se a pessoa tivesse a humildade de lembrar que o final das pessoas é o túmulo, são os vermes, nós não somos nada. Quem somos nós? Como Abraham Avinu fala para Deus, Deus, o que eu sou diante de você? Eu sou pó e cinzas. Afar ve'efer anoichi, eu não sou nada, Deus. Se Abraham Avinu era um nada, nós somos o quê? Menos do que nada. Então, a Tolat Shani lembrava, o final do ser humano vão ser os vermes, nós somos pó, não somos nada aqui nesse mundo, e mesmo assim a gente anda com o nariz empinado por causa de um pouquinho de bens materiais. A pessoa já se acha melhor que os outros, já acha que pode julgar, já acha que pode falar o que ele quer, a pessoa não entendeu o que ele veio fazer no mundo. E a mesma coisa, o isopo, que é um arbusto bem pequenininho, que contrasta com aquele cedro gigantesco, a gente ter um pouco mais de humildade. Isso vai fazer com que a gente não tropece tanto no Lashon Hará e não caia aqui no problema da tsarat, que atinge, infelizmente, hoje em dia, diretamente na nossa Neshama. Muita gente pensa, que bom, Baruch Hashem, que não tem mais tsarat no corpo, não aparece mais as manchas. E é verdade que quando apareciam as manchas do corpo, era uma maneira que a pessoa podia fazer tchuvá, ele aprendia e ele nunca mais falava Lashon Hará. Depois de passar pela vergonha, todo mundo sabe que ele está com tsarat, que ele teve que sair do acampamento, ficar sozinho, isolado, midá keneged midá, medida por medida. Quando a gente fala mal de alguém, é para isolar essa pessoa dos outros, para que as pessoas não gostem mais dela. Então, Deus fala, você vai ser isolado, você vai sair do acampamento para ficar uma semana fora, porque você falou mal dos outros, você queria isolar as pessoas, e é você que vai terminar isolado. Assim funciona. Isso é um modelo de como funciona. Todo mal que a gente quer fazer para os outros, em última instância, volta na nossa cabeça. A gente aprendeu isso sobre o Aman. O Aman constrói uma forca
para matar o Mordecai, e ele é enforcado, o próprio Aman, na forca que ele montou, e assim também todo mal que a gente planeja fazer para os outros ou faz para os outros, em última instância, isso vai acabar voltando na nossa própria cabeça. Boa notícia é que o contrário também vale. Toda bondade que a gente faz para os outros, Deus vai fazer essas bondades voltarem para a gente mesmo, de certa maneira, tudo de bom que a gente faz, isso acaba voltando na nossa vida. Um dos pontos aqui também principais que causavam o tsarat, a própria palavra tsarat, ela lembra para a gente do tsarut haim. Tsarut haim tem duas explicações. Tsaraim é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa que não quer dividir o que é dela, ele quer tudo para ele, uma pessoa extremamente egoísta, mesquinha, que ele não entendeu que tudo que Deus te deu de bom não é só para você, é para você também exercer a bondade e ajudar os outros. Deus te deu um carro, então divide com os outros, dá uma carona para quem precisa, faz um reset, faz uma bondade com as coisas que Deus te deu. Tem gente que é muito mesquinha, tem gente que, infelizmente, não quer dividir o que é seu, não quer que os outros tenham benefício do que é seu, tem gente que não empresta nada, não divide nada, mas quando precisa, obviamente, são as primeiras pessoas a ficarem ofendidas quando alguém não empresta e quando alguém não faz alguma bondade. Deus também vai castigar esse cara, me dá keneged me dá. Está escrito que uma das coisas, isso a gente vai ver na Parashá da semana que vem, na Parashá Metzorá, a gente vai ver que um dos tipos de tsarat atingia as paredes da casa. Mas olha só que interessante, existe um conceito da Torá que tudo ele segue o seu status e esse status ele só vai mudar quando tiver alguma mudança significativa. Isso é chamado na Torá de Hazaká. Então, uma casa que ela não está impura, ela continua não estando impura até que venha alguém e decrete que essa casa está impura. Então, assim acontece com a casa, assim acontece com o corpo também da pessoa, até que o Cohen fale, você está impuro, essa pessoa ainda tem o status de estar pura. Então, assim, funciona o status, ele se mantém até que tenha alguma coisa que venha e mude esse status. Então, a casa de alguém, ela começou a aparecer manchas, era o primeiro sinal da tsarat, começava na parede das casas, depois passava para as roupas e finalmente vai para a pele. Deus ele começa a avisar de longe, se não acordou, vai indo para perto até atingir a própria pele da pessoa. Deus ele sabe despertar o ser humano quando o ser humano ele está dormindo. Então, a casa começou a aparecer manchas, o que faz? Tem que chamar o Cohen para o Cohen diagnosticar se está com tumá ou não está com tumá. Quando uma casa é decretada tmeá, essa casa está impura, todos os utensílios que estão dentro dela também ficam impuros. Então, o Cohen fala para o dono da casa, olha, antes de eu entrar na casa para ver as manchas, tira todos os objetos da casa, deixa aqui fora, e aí, quando eu entrar, se tiver com tumá, tudo que tiver dentro não vai se purificar, vai se purificar, então tira, deixa tudo do lado de fora para que não se impurifique. E assim a pessoa tirava tudo da casa, deixava lá na frente da casa dela, o Cohen entrava e, quando era o caso, ele decretava essa casa está impura, a casa tem que ser lacrada e mais uma semana tem que passar para o Cohen ver se as manchas estão regredindo ou não. Então, o que vai acontecer aqui? Um detalhe muito interessante. Por que Deus faz isso? Da pessoa ter que tirar todos os objetos, todos os utensílios da casa, justamente para esse tsaraim, justamente para esse cara aqui, que é o mesquinho. Vem o vizinho dele e fala assim, olha, você pode me emprestar o cortador de grama? E o mesquinho fala, olha, desculpa, não tenho, mentira. Ele tem, mas ele não quer dividir o que é dele, ele não quer emprestar, ele fala que não tem. O outro vizinho fala, olha, você poderia me emprestar a batedeira? Olha, você não sabe, eu perdi minha batedeira, esqueci minha batedeira, não tenho mais batedeira. E assim, tudo que as pessoas vêm pedir,
ele fala que não tem, ou que não funciona, ou que ele esqueceu na casa de alguém. De repente, está na frente da casa dele a batedeira, está o cortador de grama, está tudo lá exposto na frente da casa dele, para aquele vizinho ver que ele tem, mas não quer emprestar. Ele passa essa vergonha que o vizinho vai perguntar: você não falou que você não tinha cortador de grama? Olha, está aparecendo aqui um cortador de grama. Olha, você não me falou que você não tinha batedeira? Está aparecendo uma batedeira aqui. Então, essa pessoa passava vergonha de agora a sua mesquinhez, o seu tsarutain, esse olho curto, esse olho estreito, que não gosta de dividir as bondades que Deus se deu na vida. Esse vai ser o castigo da pessoa. Mas Sarutain tem um outro significado também, que é o olho ruim, o olho negativo. A gente vê as situações sempre de forma negativa, ao invés de olhar as coisas boas da vida, as coisas positivas, a gente ser como o girassol, que está sempre procurando o sol, sempre procurando a luz. Tem pessoas que são girassol ao contrário, estão sempre procurando os problemas, os defeitos, a parte negativa. Isso vale para situações da vida, isso vale para as outras pessoas. Todo mundo tem defeitos e todo mundo tem qualidades. Para de ficar procurando só os defeitos. A pessoa que normalmente faz Lashon Hará é aquele que só foca o lado negativo, o lado ruim, os defeitos do outro, mesmo que o outro ele está cheio de qualidades, ele tem um monte de coisas boas para oferecer para o mundo, mas você só consegue olhar os defeitos dele. É por isso que você fica fazendo Lashon Hará, porque você só consegue enxergar o lado negativo da outra pessoa. Então, tem que ter aqui o conserto disso é a pessoa começar a ver do lado negativo. Olha que bonito, como tudo é midá que neged midá. Por que justamente o Cohen, ele que vai decretar se a pessoa ela está impura, não está impura, se já pode voltar e fazer o processo de purificação? Por que tem que ser através do Cohen e não através de um rabino, através de um Talmid Chacham, um grande conhecedor de leis? A gente falou, a paraxá é cheia dos detalhes, como que a mancha se é mais profunda, menos profunda, a cor e se tem pelos, não tem pelos, se mudou a cor dos pelos, tem muitos detalhes técnicos. Isso um Talmid Chacham também sabe. Um grande rabino, um grande posek halachá, um legislador, eles sabem tudo isso. Por que justamente só o Cohen que pode verificar se é tzarat ou não é tzarat? E a resposta, olha que coisa linda, não é Stam os Koanim. Tem que ser os Koanim descendentes de Aaron a Cohen. Quer dizer, óbvio que todo Cohen é descendente de Aaron a Cohen, mas a Torá, quando ela ressalta os descendentes de Aaron a Cohen, significa que os descendentes de Aaron herdaram dele alguma característica que é fundamental para esse trabalho aqui da verificação da Tzarat. Qual é essa característica? O Aaron a Cohen, ele é um Oev Shalom, um Rodev Shalom, alguém que ama a paz, alguém que persegue a paz. Como que ele perseguia a paz, o Aaron? Ele sempre procurava as coisas boas que as pessoas têm, ele tentava juntar pessoas que brigavam, mostrando, não, mas ele gosta de você, ele está arrependido de ter brigado com você, ele vê as situações de uma maneira positiva e assim ele consegue trazer shalom entre as pessoas. Ele também está shalem, para trazer shalom, para trazer paz. A pessoa tem que estar plena com ela mesma, ela tem que estar feliz com o que ela tem e não sentir que está sempre faltando alguma coisa. O Aaron, alguém que está de bem com a vida, ele está em paz com ele mesmo, então ele consegue estar em paz também com os outros. Essa pessoa que consegue ver o lado positivo da vida, o lado bom da vida, é o único que tem realmente a capacidade de também enxergar um defeito. Alguém que só vê o lado negativo, só enxerga defeitos. Esse não pode ver se tem tzarat ou não tem tzarat. Mas o Cohen, que tem essa qualidade de ver as coisas boas, de ver a vida de uma maneira positiva, quando tem um defeito, ele pode ir olhar e decretar que tem um defeito, que tem uma mancha, que tem um problema nessa pessoa. Então, esse é o conserto daquele que só olha as coisas negativas,
aprende com o Cohen, aprende a ter essa visão positiva da vida, de ver as coisas boas, ver o meio copo cheio e não o meio copo vazio. A gente tem que aprender muito isso, porque o ser humano tem uma natureza de estar sempre reclamando, sempre descontente, não importa quantas brachot a pessoa tem na vida, ela está sempre reclamando de tudo, então precisa pegar o Cohen, o Aaron, como nosso modelo daquela pessoa que procura sempre o positivo no outro, procurar as coisas boas nas pessoas e nas situações de vida. Porque a avó, ele fala para a gente, presta atenção nas diferenças entre Abraham Avinu e Bilam Arashá. Abraham, ele tem Ain Tová, ele olha as coisas positivas, ele vai brigar pelos habitantes de Sodom, são pessoas, a maldade no limite, e Abraham Avinu ainda assim consegue perceber o lado positivo. Deus, é verdade, eles são Rechaim, mas talvez tem 50 tzadikim na cidade que podem mudar tudo. Hashem, se tiver 10 tzadikim, quem sabe dá para mudar essa cidade. Essa é a característica de Abraham Avinu. Ain Tová. Qual é a característica de Bilam Arashá? Ain Ra'á. Ele sabe ver o negativo, ele sabe ver o lado ruim, ele procurava os defeitos. Como ele amaldiçoava as pessoas, ele procurava o lado negativo e mencionava para Deus, no instante que Deus julgava o mundo com justiça estrita, ele sabia quando é esse momento único e ele revelava para Deus os defeitos da pessoa. Então ele se especializou, PhD, com estudos internacionais, o Bilam em procurar os defeitos, o lado ruim, o lado negativo. Ain Ra'á, esse olho ruim, esse Tsarut Ain, vê as coisas de uma maneira ruim. Então, isso é uma doença. Isso causava o Tsarat, infelizmente, que, como a gente falou, é uma impureza muito forte. A pessoa tem que sair do convívio. Alguém que vive dessa maneira, ele está destruindo o mundo. Vai embora do acampamento. Sai de perto do resto do povo, porque você é um destruidor. Você está destruindo o povo judeu e todas as coisas positivas que saem da Torá, que saem da gente olhar o mundo de uma forma positiva. Então tem que se isolar, tem que sair, e só quando fizer chuvá, você pode voltar a conviver com as pessoas. Falo porque a avó, que a pessoa que tem as características de Abraham Avinu, ele vai viver no Olam Hazé melhor, ele vai ter uma vida melhor nesse mundo e ele vai ter o Olam Abá. A pessoa vai viver em paz com as pessoas, ele vai estar feliz com as coisas que ele tem. Ele tem dificuldades na vida, todo mundo tem dificuldades na vida, mas ele sabe enxergar o lado bom, ele sabe enxergar as oportunidades, ele não vê as coisas ruins como um castigo, ele vê como uma oportunidade de aprender, de crescer, e ele vai estar sempre bem aqui nesse mundo e mais ainda no Olam Abá. Mas a pessoa que tem o olho ruim, ele vai ter um final terrível, porque ele vai fazer lashon hará, ele vai ser egoísta, ele vai machucar pessoas, ele vai estragar as coisas, e aqui nesse mundo ele vai viver um Gehinom, ele vai viver um inferno aqui nesse mundo, porque a vida dele vai ser pesada, tudo vai parecer ruim, parece que todo mundo está sempre reclamando e fazendo coisas contra ele, sempre as pessoas, ele sente, ele vive numa realidade como se está todo mundo perseguindo ele. Infelizmente, tem muita gente que vive nessa sintonia negativa, como se tudo e todos estão conspirando só para fazer mal para ele, só para prejudicar ele. Assim, o Rabbeinu Yonah, ele fala no livro dele, no Sharei Teshuvah, tem um capítulo chamado O Reclamão, e ele fala justamente isso, das pessoas que só veem o negativo, que estão sempre reclamando de tudo, e infelizmente eles que acabam machucando os outros e se sentem os perseguidos, os machucados, mas eles são os causadores de dano verdadeiros no mundo. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nesse erro, nessa doença de ficar vivendo a vida sempre de uma maneira negativa. E um dos pontos aqui muito importantes que tem aqui da nossa paraxá, a gente tem que saber que o lashon hará, por que ele é tão grave? Porque acontece, é muito comum, quando você chama a atenção de alguém que está falando lashon hará,
A pessoa começa a falar e você fala, olha, vamos mudar de assunto, porque isso é Lashon Hará. E a pessoa fala, não, mas espera aí, é verdade o que eu estou falando. Não, é por isso que é Lashon Hará. Qual é a definição de Lashon Hará? É você denegrir alguém, é você causar um dano para alguém falando verdade. Se você fala mentira, é Motzi Shemra, é pior ainda, mas Lashon Hará, a definição de Lashon Hará é falar a verdade, mas uma verdade que degrine, que machuca, que vai estar denegrindo alguém e está machucando uma outra pessoa, causando danos para uma outra pessoa. Isso é a definição de Lashon Hará. A grande pergunta é, desde quando a Torá agora ela está brava com alguém que fala a verdade? Tudo bem, falar mentira é gravíssimo, midvar sheker tirhak, se afasta da mentira, tem uma mitzvah da Torá não só de não mentir, mas de se afastar da mentira. A mentira realmente é contra o selo de Deus. Está escrito que Rotem Hashem Emet, o selo de Hashem é a verdade, e a mentira é contra o selo de Hashem. Então, dá para entender que a mentira é algo grave, mas o Lashon Hará é verdade. Por que é tão grave falar a verdade? Eu estou falando umas verdades na cara da pessoa. Assim muita gente fala, eu falei umas verdades na cara dela, como se eu fiz o que é certo. E a pergunta é, por que realmente não é certo falar a verdade nessa situação? E a resposta está no que a mídia faz, por exemplo, com Israel. A gente está vendo, no meio de uma guerra, a distorção que está tendo, as narrativas que distorcem tudo o que aconteceu, e o mocinho é visto como vilão, e o vilão é como o mocinho da história, é o bonzinho da história, é o perseguido, é o coitado, aquele que mata, que violenta, que queimou pessoas vivas. Esses são os coitados, e os que foram atacados, eles estão simplesmente tentando se defender e viver uma vida em paz. Esses viram os bandidos. Então, a mídia acaba virando tudo do avesso, e olha que incrível, às vezes aparecem vídeos de Israel atacando os palestinos, coitado dos palestinos, tem aquela cena daquela criancinha palestina chorando, sendo arrastada por um soldado israelense, soldado todo bem armado, bem equipado, e uma criancinha coitada sendo arrastada. Isso é uma covardia, só que esse vídeo ele foi editado, ele foi cortado as partes que interessavam. O vídeo tinha 10 minutos, mostrava aquela criancinha que parece agora indefesa, mas ela não é tão indefesa assim. Ela estava jogando bombas, ela estava jogando um coquetel molotov, ela estava machucando civis, estava jogando pedras em carros em alta velocidade, causando acidentes, e agora ela está presa. Quer dizer, o filme inteiro é muito maior do que aqueles 5 segundos que mostram o soldado prendendo a criança. Mas, quando você tira alguma coisa do contexto, então você pode mostrar a verdade, mas a verdade de uma maneira distorcida, que na verdade é mentira. Ah, mas espera aí, eu não menti, eu mostrei uma parte do vídeo. É verdade, só que essa parte do vídeo não mostra a realidade. A palavra verdade em hebraico é emet. Emet é Aleph, é a primeira letra do alfabeto, Mem, que é a letra do meio, e Tav, que é a última letra. Emet é ver o quadro completo das coisas. Sheker, ao contrário, são 3 letras que estão na sequência, que é Shin, Kuf e Reish. São 3 letras, uma do lado da outra. O que é mentira? É ver a coisa de uma ótica só pontual, não ver o quadro completo. Quando a gente está fazendo Lashon Hará de alguém, o que eu estou fazendo? Essa pessoa tem um monte de qualidades e ela tem defeitos, como você também tem defeitos. Mas a gente começa a apontar os defeitos dessa pessoa como se essa pessoa fosse só defeitos. O que você está fazendo? Editando a vida dela. Você está tirando só aquela parte do vídeo que interessa, todo o vídeo com as coisas boas da pessoa, as qualidades dela, os bons atos dela, você está tirando fora e você está pegando só aquela partezinha do vídeo que mostra os defeitos da pessoa. Isso é mentira. Não falei mentira, eu falei verdade. Você falou mentira. Você tirou a pessoa do contexto verdadeiro dela. Por isso que o Lashon Hará também é uma forma de mentira, uma forma de distorção. E qual é o castigo? Midá keneged midá,
aparecem manchas na pele. Olha que interessante, a pele da pessoa está 99% saudável. Ela tem uma manchinha em 1% da pele, toda ela está impura. Foi isso que você fez com o outro. Você pegou 1% da pessoa, que é o erro dela, e transformou a pessoa inteira como se ela tivesse errada. Então, isso é uma distorção, isso é o que o Lashon Hará faz quando a gente fala mal de alguém. Eu transformo uma pessoa boa, com boas qualidades, com bons atos, eu transformo como se ele fosse uma pessoa horrível. Então, Bezrat Hashem, vamos trabalhar bastante a nossa forma de ver o mundo, tentar ver o mundo de uma forma mais positiva, ver as pessoas, julgar as pessoas de forma mais positiva, a gente não ser mesquinho, a gente dividir as brachot que Hashem mandou, divide também com as outras pessoas, a gente não se sentir melhor que ninguém, acaba com isso da gavá de achar que eu posso falar mal dos outros, tem tanto defeito que a gente tem que corrigir, e por que você está procurando o defeito dos outros dessa maneira, Bezrat Hashem, como Abraham Avinu? A gente vai ter um Olam Abá gigantesco e a gente vai poder viver uma vida com muito mais alegria e muito mais tranquilidade. Shabbat Shalom.